Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso Pai querido, muito obrigado por podermos estar reunidos no Teu nome, Senhor. Muito obrigado por podermos cantar a Ti, termos a consciência de que o Senhor merece toda a adoração e a gratidão das nossas vidas resgatadas por Ti, como cantamos todos juntos aqui, que fomos alcançados pelo Teu amor. Hoje nós celebramos, Senhor, a demonstração mais radical e mais cabal do Teu amor, demonstrado historicamente. Não apenas um Deus que fica nos céus, dizendo que nos ama, mas o Deus Todo-Poderoso que vem ao mundo para entregar-se, para que nós possamos Te conhecer. Muito obrigado por isso, Senhor, e aqui humildemente, ó Deus, nós pedimos assistência do Teu Espírito Santo sobre todos nós, para que possamos ouvir a Tua voz. Há muitas coisas dentro de nós, nossa mente, nos nossos corações, no nosso ser, que nos dificultam a escutar a Tua voz. Por vezes são pecados, por vezes nem são pecados, mas são conceitos que nós temos a Teu respeito. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo seja o grande ministrador para os nossos corações, para as nossas mentes, para que nós possamos ir a Ti com o coração e a mente inteiramente entregues, abertos, para que nós possamos realmente ter a experiência de ouvir a Tua voz. E que a Tua voz fale mais alto do que qualquer outra voz, entre nós e dentro de cada um de nós. Tudo isso pedimos para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Hoje é o dia da cruz. Hoje é o dia da cruz. A sexta-feira da paixão é o dia da cruz. É o dia do sacrifício. Jesus está crucificado. De acordo com os registros históricos, a essa hora o nosso Salvador estava na cruz por nós, até as 3 da tarde. Esse é o dia em que a gente celebra o amor se derramando. O amor concreto, entregue por nós, como nós cantamos aqui, o sacrifício do Seu amor. Hoje é dia de nós nos lembrarmos o presente que Deus deu para nós, e que poucos entenderam naquela época, poucos acolheram. João diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Porém, a todos aqueles que o receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas com um detalhe, não a todos, aos que creem no Seu nome. Hoje nós comemoramos esse presente, essa dádiva do Senhor para nós. Mas a passagem que eu quero ler para vocês aqui não é a passagem da cruz. É uma passagem que, pelo menos para mim, mexe muito com a minha percepção, porque talvez algo mais importante, não se assustem com o que eu vou falar aqui, algo mais importante do que o significado da cruz, é o significado da cruz para a minha vida. O sacrifício de Jesus não foi algo jogado a esmo, foi um presente dado com o endereço certo. E esse presente, a pessoa de Jesus entregue, precisa ter uma resposta nossa. A cristandade, de uma maneira geral, qualquer que seja a expressão cristã, ela muitas vezes, e aí eu não estou falando exclusivamente do catolicismo, não, estou falando de nós, evangélicos, protestantes, reformados, muitas vezes celebramos esse período como uma data tradicional entre nós. Que outra ocasião a gente consegue reunir todas as igrejas da cidade, representantes de todas as igrejas da cidade? Se torna uma data especial para nós, e é especial, mas o problema é que às vezes esse momento se torna uma data tradicional, mas o significado é tão mais profundo. E ao mesmo tempo em que fala para nós como um povo, fala para cada um de nós como pessoas. Porque o projeto de Deus foi
recriar todas as coisas, refazer todas as coisas, resgatar tudo, não apenas pessoas, mas resgatar toda a natureza decaída que é nossa parceira e consequência e paciente da nossa queda, resgatar tudo para o seu lugar, propósito originais. Mas Deus resolveu começar a fazer essa recriação, que é conhecida na Bíblia como o reino de Deus, através do resgate de pessoas, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Por isso não é um sacrifício jogado a esmo, é um sacrifício aplicável às nossas vidas, mas que precisa de cada um de nós resposta, posição. Por isso eu quero te convidar a acompanhar a leitura, e eu peço que você abra a sua Bíblia, ou como eu, acesse a sua Bíblia, para que você possa ler e procurar se sentir nesse ambiente, numa acareação de Jesus com uma pessoa que fez parte do final da sua história. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Nós temos, a partir do versículo 11, a interação de Jesus e Pilatos. Eu gostaria que você não despregasse os olhos do texto bíblico, que você não despregasse os olhos. Nós vamos até o versículo 26. Eu gostaria que você fizesse um quadro mental, de acordo com os dados que você tem na sua mente, não importa o cenário que você está fazendo, que você vai pintar aí na sua mente, não importa, o que importa é que você seja parte dele. Assim, uma multidão reunida diante do pretório romano, onde estava o governador Pilatos. Há uma história muito interessante sobre como aquela região da Palestina, especialmente a Judeia, onde estava Jerusalém, e a Samaria, passaram a ser comandados por um governador romano. Antes eram autoridades judaicas, mas houve um governante judeu tão cruel, mas tão cruel, que ele foi deposto pelo Império Romano. O Império Romano já dominava, e o governo deste administrador judeu autorizado pelo poder romano foi tão desastroso que a partir dali o Império Romano removeu as autoridades judaicas, autoridades políticas, e colocaram os governadores. E Pilatos é parte dessa linha de governantes romanos na Judéia e na Samaria. E aqui está Jesus levado até Pilatos, porque os anciãos e os principais sacerdotes não tinham autorização para executar alguém. Só o poder romano podia fazer isso. Então, eles, com a intenção de que Jesus fosse executado, eles o levam até Pilatos. E esse diálogo, essa interação, eu acho que a gente deveria olhar com muita atenção, porque é muito significativa para mim e para você. Assim diz o registro bíblico segundo Mateus. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, acostumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus,
chamado o Cristo, o Messias, porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito. Mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Então o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Essa passagem bíblica faz questão de fazer alguns destaques muito interessantes. Ele faz questão de, em primeiro lugar, ela faz questão de mostrar algumas influências que poderiam ter levado Pilatos a assumir uma postura espiritualmente íntegra em relação a Jesus. Pilatos tinha elementos suficientes, isso sem contar a sua autoridade como governador romano, ele tinha elementos para libertar Jesus. Veja só, bote a sua Bíblia no versículo 14, e você vai ver que a postura de Jesus o impressiona. O silêncio de Jesus, não se defendendo, que era uma prerrogativa que os acusados pudessem defender a si mesmos. Jesus opta por não abrir a boca, para cumprir as profecias, como nós lemos logo no início desse culto, a profecia de Isaías 53. Ele é levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores e não abre a sua boca. Ele tinha ficado impactado com a postura de Jesus. E mais, ele tinha consciência das más intenções daqueles que entregaram Jesus. O texto diz que ele sabia que haviam entregue Jesus por inveja, versículo 18. E como se isso não fosse suficiente, como se a consciência, as impressões pessoais não fossem bastante, ele recebe um alerta externo. A esposa manda um recado: essa noite não dormi direito. Alguma coisa, ela deve ter dito algo do tipo: os deuses me falaram alguma coisa em sonho por causa desse justo. Não se envolva, não faça bobagem, Pilatos. Mas acontece uma coisa interessante. O texto nos dá a entender que Pilatos sabia que entregar Jesus para ser crucificado seria uma atitude injusta. Ele mesmo, quando lava as mãos, diz: estou livre do sangue deste justo. Ele sabia que entregar Jesus seria injusto, mas ele foi incapaz de assumir a posição correta. Por quê? Porque no fundo, ele não está preocupado com Jesus. Embora Jesus tenha causado impacto sobre ele tivesse conhecimento que esse homem era justo e era alguém diferente, ainda assim, ele estava muito mais preocupado consigo mesmo do que com Jesus. E é esse o ponto que eu queria destacar para nós. Nós que já sabemos quem Jesus é, nós que já ouvimos tantas vezes falar do sacrifício de Jesus por nós, da entrega voluntária de Jesus, talvez a gente não precise ser sacudido de novo para tomar conhecimento disso.
Nós não precisamos. Mas toda ação de Pilatos tem assim uma cara de boa intenção, não é? No fundo é motivada pela sua autopreservação. Ele está preocupado com a sua posição. Pilatos está tão voltado para si mesmo, que mesmo diante do Salvador, mesmo diante de alguém que ele sabe que é justo, ele não se posiciona. Ele vive um círculo de egocentrismo incrível. Ele está preocupado com a multidão, está preocupado com a sua posição como governador romano. E mais uma informação histórica: anos depois, está registrado fora da Bíblia, Pilatos foi removido por causa da sua crueldade. Pilatos não era essa coisinha boa, não. Ele foi removido por causa da sua crueldade. Apesar de ter consciência de que ele estava tendo uma atitude injusta, a sua preocupação com o que a sua decisão correta poderia causar entre o povo, faz com que ele adquira uma indiferença a respeito de Jesus. Ele sabe quem é Jesus, ele sabe que não deve entregar Jesus. No entanto, o seu egocentrismo, ele está pensando tanto em si, nas vantagens que ele poderia tirar daquela circunstância, ou então no perigo que ele poderia correr de uma agitação entre o povo, uma vez que as autoridades religiosas estavam provocando o povo. Isso faz com que ele se torne indiferente se o justo vai para a cruz ou não. Ele se torna indiferente a isso. Isso fala para nós algo muito importante, e eu creio que é central para nós pensarmos nisso. Não apenas pensarmos no valor eterno da cruz, mas pensarmos na nossa reação em relação àquele que vai para a cruz. A nossa posição em relação a Jesus Cristo, o justo, o Salvador, o Filho de Deus que se entregou por mim e por você. A nossa posição, que infelizmente muitas vezes é uma posição de indiferença. Não se assuste com isso. Estou falando para muitos crentes aqui, mas muitas vezes nós adquirimos uma posição de indiferença, porque a indiferença é um sentimento sutil, é muito traiçoeiro, porque ele é motivado, é alimentado exatamente pelo egocentrismo, pela preocupação com aquilo que a gente pode tirar de vantagem nos relacionamentos. E com Deus acontece, nós em relação a Deus, em relação a Jesus, muitas vezes existe essa relação de que proveito eu posso tirar. O que eu ganho com essa relação? O que Jesus pode fazer por mim? Não apenas, vejam só, não apenas dando a sua vida na cruz por mim. O que mais eu posso obter dessa relação? Esse sentimento se aloja de uma forma tão sorrateira no nosso coração, que a gente nem percebe que está se tornando indiferente para Jesus. Mas existem alguns sinais na nossa experiência, que são sinais de alerta, luzes amarelas no painel da nossa consciência, que nos advertem que nós talvez possamos estar escorregando para o campo da indiferença a Cristo, estando na igreja todo domingo, estando na igreja em todas as atividades, inclusive num culto como esse. No versículo 17, Pilatos se lembra que havia a possibilidade de soltar alguém, então ele se volta para o povo e diz: a quem vocês querem que eu liberte? A quem vocês querem que eu solte? Na nossa experiência, essa indiferença a Cristo aparece quando eu deixo que a opinião externa decida o que eu vou fazer a respeito de Jesus. É exatamente o que Pilatos está fazendo aqui. Ele está deixando que a opinião da multidão decida a postura dele a respeito de Jesus. E quantas vezes nós já não fomos influenciados pela opinião alheia? Isso não nos faz ter uma postura instável, quando não indiferente a Jesus.
Nossos amigos ditam o ritmo do nosso grupo e nós deixamos que essa decisão do grupo nos leve, defina a nossa posição em relação a Jesus. A indiferença também, ela aparece quando eu jogo a responsabilidade da minha omissão nos outros, nas circunstâncias. Não apenas quando eu deixo que os outros determinem ou influenciem a minha atitude em relação a Jesus, não apenas quando eu sou pressionado, eu sou ridicularizado por ser um cristão, por ter uma posição, como eu sei que o meu Senhor, que se entregou por mim na cruz, quer que eu tenha, por conta da opinião da multidão, mas também quando eu, depois de fazer isso, eu ainda jogo nos outros a responsabilidade da minha omissão. Eu agi assim porque fui pressionado, porque se eu não aceito a mutreta, eu perco o emprego, porque se eu não ceder, porque se eu ficar calado na universidade, eu vou ser ridicularizado, os professores vão me marcar. Ou seja, eu estou jogando para o outro a responsabilidade da minha omissão. É exatamente o que Pilatos faz. Ele manda trazer a bacia, lava as mãos e diz assim: olha, agora o caso está com vocês, eu não tenho mais responsabilidade, que fique sobre vocês aí a responsabilidade, assumam esse caso, agora a culpa é de vocês. Irmãos, eu acho que nenhum de nós gostaria de ser comparado a Pilatos, nenhum de nós. Mas pensa, se você já não foi Pilatos um dia, talvez na semana passada. Quantas vezes nós não justificamos o nosso erro, o nosso pecado, e erro e pecado é expor Jesus à vergonha. De novo, o nosso erro, o nosso pecado é expor Jesus à vergonha, especialmente quando isso é público, quando se dá nos nossos relacionamentos. Fulano de tal me provocou, então eu fiz isso. A culpa nunca é minha, é sempre fulano de tal. Olha, nós lavando as mãos diante de Jesus, expondo Jesus à vergonha de novo. Nenhum de nós quer ter esse grau de indiferença que Pilatos teve àquela pessoa santa, justa e perfeita que estava diante dele. Indiferença que ele desenvolveu, que ele adquiriu porque estava preocupado consigo mesmo. E você, meu irmão, você, minha irmã, em que medida, numa escala de 0 a 10, quanto você acha que você está mais preocupado com você mesmo, com você mesma, do que com Jesus? Não adianta dizer que eu admiro, não adianta nem cantar eu amo, eu adoro, não adianta cantar, não adianta estar na igreja, não adianta fecharmos os olhos fortes, levantarmos a mão, não adianta nem ser dizimista, não adianta ter todas essas posturas, dizer que eu reconheço quem Ele é, dizer que eu entendo que Ele pelo menos é especial, se na hora de assumir uma posição, a minha maior preocupação é fazer uma contabilidade relâmpago e avaliar o que é mais vantajoso para mim. Nós, infelizmente, fazemos isso com muita frequência. Mas a gente não pode terminar esse momento sem encontrar no Evangelho, o bendito Evangelho, a resposta para essa nossa doença. Porque eu entendo que essa é uma tendência que vira e mexe nós todos temos, a qual nós todos somos expostos, num tempo como esse, em que o cristianismo é cada vez mais empurrado para a margem da sociedade, é cada vez mais visto
não só por conta do preconceito da sociedade, mas por conta das besteiras que muitos evangélicos fazem, em que o cristianismo é colocado à margem da sociedade, em que nós somos cada vez mais ridicularizados, das formas mais modernas e pós-modernas possíveis. Nós recebemos essa pressão todos os dias e essa imensa tentação de nos tornarmos indiferentes a Jesus. Mas o Evangelho de Jesus tem uma resposta para nós, tem um remédio para essa doença que nos aflige, essa ameaça que paira sempre sobre as nossas cabeças e a respeito das quais nós temos responsabilidade com a nossa reação, com a nossa atitude. E é curioso que a resposta do Evangelho está na atitude de um discípulo de quem nós costumamos falar negativamente. Há um discípulo que não é nem tão lembrado na Bíblia, mas quando nós nos lembramos dele, nós nos lembramos negativamente. O nosso irmão Tomé. O que você se lembra de Tomé? Tomé ficou marcado como quem? Isso, pode falar alto. Aquele que queria ver para crer, aquele que suspeita, aquele que não tem certeza. Mas é de Tomé que nós temos um dos exemplos mais profundos de comprometimento, que é exatamente o contrário da indiferença. Tomé é um discípulo de emoções intensas, de profundidade. E vejam só o que acontece no Evangelho de João, no capítulo 11. No capítulo 11, Jesus recebe a notícia de que Lázaro tinha morrido. Jesus e os seus discípulos estão fora de Betânia, quando chega a notícia, e Jesus diz: eu vou para Betânia. Ele falou: eu vou para Betânia, para fazer o quê? Para ressuscitar Lázaro. Só que Betânia fica a pouquíssimos quilômetros de Jerusalém, onde o bicho estava pegando, onde a coisa estava fervendo, e Jesus já era um alvo preferencial dos perseguidores. E Jesus diz: não, eu vou para Betânia, não importa que esteja perto de Jerusalém. E a resposta de Tomé é fantástica. Quando dizem para ele não ir, capítulo 11, versículo 16 de João. Será que você podia ler comigo em voz alta? João 11, 16. Quem achou, lê comigo. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Repita então a frase que você não lembrava de Tomé. Vamos também nós para morrermos com ele. É ele mesmo, viu? É o Tomé da falta de fé, mas com comprometimento radical com Jesus. Se ele for linchado, não vai ser linchado sozinho. Nós somos parceiros dele, nós somos seguidores dele. Ele não vai sozinho. Bom, é bem verdade, quando ele foi à cruz, só João estava ali perto, né? Só João estava ali perto. Mas o desejo de Tomé era ir com Jesus até as últimas consequências. Por isso, a resposta do Evangelho para nos curar da nossa indiferença é esse chamado ao compromisso da entrega. É o compromisso da entrega verdadeira para Jesus. Não para fazermos parte do seu fã-clube, mas para fazermos parte daqueles que vão com ele até a cruz. Daqueles que vão com ele para morrer se for preciso, para morrer socialmente se for preciso. Eu entendo, irmãos, que hoje Jesus deseja mártires sociais. Hoje nós não somos executados fisicamente, mas nós podemos cair na lista daqueles que são os cancelados da história, aqueles que são vistos como os retrógrados, aqueles que são vistos como os desatualizados. Mas hoje Jesus está esperando discípulos que tenham o comprometimento que Tomé teve. Vamos para morrer junto com ele, vamos juntos.
Em vez da indiferença de um Pilatos, o comprometimento da entrega de Tomé. Hoje o nosso Senhor, que vai à cruz por nós, sofrendo sozinho por nós, a vergonha, o constrangimento, a morte, sem se defender, por minha causa e por sua causa, está chamando discípulos que não tenham vergonha de ir com Ele até a cruz, que não desenvolvam indiferença no seu coração, mesmo estando dentro das igrejas. Porque cristianismo é fácil de ser vivido dentro das igrejas, irmãos. Na nossa família é que todo mundo conhece quem a gente realmente é. E aos poucos, os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos de faculdade, de escola, também vão conhecendo quem a gente realmente é. E é lá que a coisa aperta. Ser cristãos, seguidores de Jesus, no meio dos seguidores de Jesus, é tranquilo. Temos umas briguinhas de vez em quando, né? Mas nada que seja, que Jesus não chegue junto e dê uma cutucada na gente e nos ensine aqui entre nós. Mas lá fora, Jesus busca, não por Pilatos, não por gente que esteja mais preocupado com a sua posição, que tome posições pensando nas suas próprias vantagens, e depois de tomar ainda coloca a culpa nos outros. Jesus está procurando, desejando pessoas que se entreguem a Ele. E é na entrega sincera e consciente das minhas decisões ao Senhor, que eu coloco Jesus no centro e assumo a posição de alguém comprometido com Ele. E aí eu vou me educando. O Espírito Santo vai trabalhando em mim e me educando a viver no modo, o que o meu Senhor deseja de mim, o que o meu Senhor espera de mim. Por isso esse compromisso de Tomé precisa ser assumido todos os dias por mim e por você, para que depois nós não estejamos tomando a posição de Pilatos. O compromisso de Tomé é: vamos juntos para morrer com Ele, se for preciso. Vamos juntos para morrer com Ele. Esse compromisso é o que Jesus espera de nós. Você pode perceber então que o caminho que o Evangelho está nos apontando é sempre um caminho de uma vida mais profunda com Jesus Cristo. É sempre um caminho de maior envolvimento com Jesus Cristo. É sempre uma jornada que foge da superficialidade. O cristianismo do oba-oba não pode ser chamado de cristianismo. Pode ser chamado de gospelismo. A cultura gospel, o cristianismo descomprometido não cabe diante do Senhor. Do Senhor que está indo para a cruz por mim e por você. Por mim e por você. Então, irmãos e irmãs, o nosso desafio hoje é olhar para nós durante o restante das nossas jornadas, das nossas semanas, e pensar: o que está me fazendo priorizar as minhas vantagens, a minha segurança, e me impedindo de ir para morrer com Ele? Olhe para o seu coração, pergunte para a sua consciência, diante de Deus, diante da cruz: eu tenho sido mais parecido com Pilatos ou com Tomé? Que tipo de seguidor, de seguidora de Jesus eu tenho sido? Estou pronto a ser um mártir social por amor daquele que morreu literalmente por mim? E se a gente levar isso a sério, esse culto não será uma coreografia. Se nós levarmos isso a sério, o Senhor vai estar olhando para nós, olhando para mim e para você, e dizendo: é isso que eu espero de você, minha filha, é isso que eu espero de você, meu filho. Comprometimento comigo, até a cruz. Porque você é chamada para levar dia a dia a sua cruz e seguir o Senhor. E a cruz vai para onde? A cruz vai para o Gólgota,
vai para o monte chamado Caveira, e nós somos chamados para morrer com Ele. A nossa cruz não são as dificuldades que a gente passa, não. É algo muito mais intenso. A nossa cruz é a morte dos nossos interesses, para sermos crucificados ao lado de Cristo. O apóstolo Paulo, em Gálatas 2:20, ele disse assim: eu estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É esse tipo de seguidor, de seguidora que Jesus está procurando. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor bendito, que olha para o nosso coração de uma forma tão profunda que a gente não pode nem imaginar, e que às vezes a gente nem prefere nem pensar porque incomoda muito, Senhor. O Senhor que vê o nosso coração do avesso, nos conhece profundamente, sabe das intenções que nós nem reconhecemos em nós, sabe das coisas que operam na nossa vida sem que a gente perceba, sentimentos e posturas que a gente tem sem notar, porque somos engolfados pela sociedade, pelos poderes deste mundo, mesmo tendo o Teu nome sobre nós. O Senhor nos conhece, sabe dos nossos escorregões, dos nossos tropeços, das vezes em que envergonhamos o Teu nome. Senhor, hoje ouvimos Tua palavra, acendendo as nossas mentes, as nossas percepções, para que nós não entremos no time de Pilatos, mas para que nós andemos como Tomé andou, mesmo com a sua fé instável. Nós sabemos da crise que Tomé teve depois, mesmo com essa possibilidade, nós queremos ser pessoas, e precisamos ser pessoas, que tenha o compromisso da entrega total a Ti. Ó Deus, a nossa vontade não é forte o suficiente para fazer isso. Nós não temos força de vontade porque a nossa vontade é fraca, mas o Teu Espírito vive na gente. O Teu Espírito mora nesses templos de carne e osso que somos nós. Ó Senhor, nos habilite todos os dias, nessa interação misteriosa que é o nosso coração com o Teu Espírito Santo, para que nós não nos esqueçamos de como é fundamental, todos os dias, renovarmos a nossa entrega ao Senhor, para que nós possamos Te seguir até o Calvário, se preciso for. Derrama essa graça sobre nós, não apenas a graça que nos alcançou e nos libertou, como cantamos nesse hino maravilhoso ainda há pouco, mas a graça que continua a nos sustentar nos Teus caminhos, para que possamos honrar o nome do nosso Salvador, que não se envergonhou de nós, mas que foi à cruz, para que nós possamos hoje estar aqui juntos, conhecendo e reconhecendo o Teu amor. Em nome de Jesus nós Te pedimos, para a glória do Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Quero convidar os nossos irmãos do coral da Quarta Igreja mais uma vez. Eles vão nos conduzir agora na preparação para o momento da celebração da ceia do Senhor.